Glória a Deus, saúde a todos com a santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus o Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida desse que é inscrito no nosso canal, a vida desse que ainda não é inscrito. Que o Senhor Jesus possa derramar bênção sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Em Provérbios 10, vai nos falar o justo em contraste contra o perverso, o justo em contraste com o perverso. Capítulo 10, versículo 1, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os insensatos de lábios vêm a arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgostos, e o insensato de lábios vem-se a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca do perverso mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, vejamos que em meio a essa passagem aqui, essa palavra em Provérbios, o justo em contraste com o perverso, ou seja, comparação entre o justo e o perverso, vemos o quantas bênçãos o Senhor dá para aquele que é justo, para aquele que se interessa às coisas de Deus, para aquele que foca em fazer o bem ao próximo, para aquele que se dedica em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a verdade. O Senhor não está preocupado com aquele que está se preocupando em conhecer religiões, em conhecer placas de igrejas. Porque hoje estamos cheios de igrejas a qual as pessoas procuram a igreja segundo a sua vontade, segundo a sua necessidade carnal e não espiritual. As pessoas estão indo às igrejas procurando pastores que vão falar segundo aquilo que ela quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. É diferente. Quando nós nos colocamos como filhos de Deus e servos do Senhor, estamos nos colocando à prontidão de Deus para recebermos tanto o castigo quanto a bênção. Porque o pai só castiga, só repreende ao filho que ele ama. Então, se eu estou errado e Deus me repreende, é para o meu bem, eu aceito. Mas quando eu estou errado e não aceito a repreensão do Senhor, eu vou continuar no meu erro. E pelo contrário, vou cada vez mais definhando nas coisas piores dessa terra. E nisso aqui nós vemos que quando Salomão escreveu no primeiro versículo do capítulo 10, ele diz, Provérbios de Salomão: o filho sábio, ele alegra ao seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Porque eu que vim da roça, bem sei, né? Morei com meus avós, e na roça, o meu avô, ele sempre tinha alegria por aqueles que saíam para ir para a roça com ele e trabalhar. Mas aqueles que não iam, que ficavam em casa, ele ficava dizendo, esse é um preguiçoso, esse aí não quer fazer nada, esse aí não vai ser ninguém na vida. Mas a minha avó, que eu chamo de mãe também, sempre valorizava o amor. Ela sempre tinha um carinho por aquele que era rejeitado. E ela, não, ele não pode falar assim com ele, não pode brigar assim com ele. E ficava tentando emocionalmente levantar aquela pessoa. Aquele meu primo, o irmão, o tio, para que ele fosse também trabalhar. Muitas das vezes a nossa mãe, por isso que a Bíblia diz que o único amor que é comparado ao amor de Deus é o amor de mãe, mas ainda que a mãe venha abandonar o seu filho, Deus de maneira nenhuma abandona, porque a mãe ela sempre consegue ver algo bom naquele que é ruim no filho.
Quando você diz que o filho não presta, não serve para nada, que ele isso e aquilo, a mãe não, ele tem algo bom assim, 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 mas os outros não conseguem ver, mas a mãe vê. Mas porém ela sente tristeza, porque ela queria sentir alegria nele também. Queria que ele fosse uma pessoa que desse para ela orgulho também. Mas ela acredita que ele vai dar esse orgulho. Porém já o pai, por ele ser mais, digamos, grosseiro, não consegue perceber isso. Mas ainda assim, a palavra do Senhor diz que quando Deus vem e nos renova, nos restaura, nos faz uma nova criatura, já passamos a viver no amor de Cristo e não no amor do meu pai ou da minha mãe. Então aí eu já passo a dar orgulho, tanto para o meu pai quanto para minha mãe e principalmente para o meu Deus, para o seu Deus. No versos 2 ele diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor Jesus diz que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, que a traça e a ferrugem corrói, mas antes devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem onde os ladrões roubam. Esse tesouro o Senhor tem reservado para mim e para você, tesouros inextinguíveis, a qual a traça não pode destruir, o ladrão não pode roubar, o ferrugem não pode comer. É um tesouro eterno, que é a salvação, que é a sua vida eterna. Porque o ouro lá já é do Senhor, ele é puro, purificado. As ruas são de cristais, a cidade é de ouro, o mar é de cristal, a cidade é de ouro. Né? As ruas são de diamantes, é assim a palavra. Então entenda o quanto Deus te ama, o quanto Deus quer fazer por você, pela sua casa, pela sua família. Mas muitos estão buscando os tesouros da impiedade, os tesouros da facilidade, das coisas que são momentâneas. Se matam de trabalhar, não dão crédito à família, não dão crédito ao filho, não dão crédito à esposa. E se mata de trabalhar, depois adoece, morre e fica tudo aí para os outros. Brigarem por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ela conquistou. Valorize mais a sua família. Valorize mais o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Valorize mais aqueles que gostam de você, aqueles que querem estar perto de você. Valorize mais aqueles que querem ouvir uma palavra de você. Então fale do amor de Deus, fale da misericórdia de Cristo na sua vida para essas pessoas. Não permita que o inimigo tire de dentro de você o foco de Cristo por coisas materiais. No versos 3, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Ele está dizendo que Deus de maneira nenhuma te deixa passar fome, seja ela espiritual ou física. O Senhor não deixa. Porque a sede, a vontade de sempre alcançar aquilo, Ele vem e nos dá o sustento espiritual e físico. Quando estamos passando por um problema espiritual e às vezes achando que não vamos suportar, Deus nos manda o reforço, a alegria, a esperança, a força, né? A fé que vamos vencer. E da mesma maneira, o justo, aquele que procura agradar a Deus, quando ele está desempregado, não tem como trazer o pão de cada dia à sua mesa, não tem como trazer o pão ali para os seus filhos, Deus sempre envia alguém para abençoar o justo. De maneira nenhuma ele tem fome. Eu falo isso por experiência própria, já passei por isso. E o Senhor sempre enviava alguém para me trazer o mantimento, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por a vida dessas pessoas. Então, assim como eu passei por isso, muitas pessoas estão passando por isso hoje. Mas você que talvez está desempregado, não tem um trabalho, vive de bicos, e às vezes você pensa, poxa, eu não tenho nada dentro de casa, mas você para ver que não está faltando comida, não está faltando feijão, não está faltando arroz, não está faltando café ali. Deus está sempre enviando alguém para te abençoar. Glorifica a Deus por isso. Agradeça pelas poucas coisas, para que Deus te coloque sobre as muitas. Não pense que Deus te esqueceu, Ele está sempre te vendo. E é nas pequenas coisas que nós temos que glorificar esse Deus maravilhoso. E ele fala sobre o perverso, porque ele diz assim: mas rechaça a avidez dos perversos, aqueles, né, que roubam dos outros, aqueles que tentam tomar da vida dos outros. Então Deus vai lá e pune eles, pune os perversos. Eles de maneira nenhuma vão passar despercebidos aos olhos do Senhor. Também no 4 ele diz: o que trabalha com a mão remissa empobrece. Aquele que sempre está tirando, tomando aquilo que não é seu, está querendo passar a mão nas coisas que não é sua, esse vai empobrecer. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se.
aquele que procura fazer sempre o melhor, sempre querendo agradar a Deus, sempre querendo agradar o seu Senhor ali, como se estivesse agradando o próprio Deus, que é o que a Bíblia diz, esse vai enriquecer-se, tanto emocionalmente, quanto espiritualmente, quanto fisicamente, porque Deus é dono do ouro e da prata. Então, no momento certo, na hora certa, Deus vai te capacitar, Deus vai te encher de bênçãos, Deus vai derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, os tesouros escondidos que Ele tem reservado para você, que crer no nome de Jesus. Aqui, irmãos, eu estou lendo versos por verso, porque é em Provérbios, para que você consiga entender um pouco do que Deus quer fazer na sua vida. Ele diz assim, ó, no verso 5, o que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. É mais ou menos assim, quando nós no Nordeste plantamos, durante o tempo do verão, nós procuramos cultivar a terra, preparar a terra, para poder ali, depois dela preparada, a gente plantar o milho ou feijão, para esperar a chuva. Porque no tempo da chuva não tem como você trabalhar, não tem como você ir lá, roçar um mato, tocar um fogo numa coivara, não tem como, porque a chuva não deixa. Mas depois a terra está toda preparada e o legume, a semente já está plantada na terra, então ela está pronta para receber as chuvas. E depois das chuvas a gente vai colher o fruto. Mas aquele que no tempo do verão, no tempo da cega, ele vive curtindo, brincando, dormindo, sem estar nem aí para o futuro da vida dele, esse vai passar fome. Porque quando vier a chuva, quando vier o tempo da colheita, ele não tem nada para colher. Por isso também em Provérbios a Bíblia vai dizer assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então assim também é no nosso mundo espiritual. Como posso eu colher os frutos de Deus se eu não cultivar, se eu não sair para trabalhar, se eu não falar das coisas boas que Deus faz nas nossas vidas? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e de fé em fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você tem esperança de ver uma vida nova, de uma vida cheia de alegria, de paz, de gozo na sua vida, na sua casa, na sua família, você tem que plantar pela fé. Você tem que procurar ganhar almas, procurar ganhar vidas, procurar falar do amor de Cristo, para que a sua vida seja abençoada espiritualmente. Porque é melhor dar do que receber. Quando nós damos com amor e fé em Cristo Jesus, recebemos também com amor. Porque todas as vezes que você abençoa uma pessoa, Deus envia 10 para te abençoar. Todas as vezes que você abençoar 10 pessoas, Deus vai enviar 20 para te abençoar. Porque Ele sempre nos dá em dobro do que nós damos para Ele. Sempre. Porque até aquilo que nós damos para Ele foi que nós já recebemos. É maravilhoso isso, irmãos. Então não tenha dúvida do que o Senhor Jesus vai fazer na sua casa, na sua vida. Você que hoje anda disperso, você que talvez aceitou Jesus há muito tempo atrás e se desviou agora, está longe do caminho, volte para a casa do Senhor. Ele te ama, meu irmão. Não fica dando crédito para o Satanás, que fica falando na sua mente que você não é digno, que você não pode voltar para a igreja, que você é um derrotado, que você é um destruído. O derrotado é o capeta. Ele sim é um derrotado e destruído. E ele sabe que o dia dele está próximo, o fim dele está próximo. E Jesus está voltando para te buscar. Então hoje, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Mas creia, meu amado. Creia que Jesus está te chamando, minha irmã. Pois Ele é contigo e quer te dar vitória em Cristo Jesus. Não se deixe enganar por as belezas que o inimigo tenta colocar diante de você. Porque são tudo enganosas. São tudo falsidade e mentira. O que Deus tem reservado para você é muito maior. No verso 6, ele diz, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso mora a violência. A Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus, foi colocado ali uma coroa sobre a sua cabeça, e foi-lhe dado vestiduras brancas. Então entenda, todo aquele que faz a obra de Cristo, que ganha uma alma para o reino de Deus, aquele que se preocupa em pregar o evangelho de Cristo, é colocado uma pedrinha naquela coroa. Todas as vezes que ele faz uma obra para o reino de Deus, ele é colocado uma pedrinha naquela coroa. E naquele grande dia o Senhor disse que Ele vai testemunhar ao nosso respeito diante de Deus. Vai nos confessar diante do Pai e dos anjos de Deus sobre as obras que nós fizemos na terra.
Não adianta eu e você apenas aceitar Jesus. É muito fácil só aceitar, mas eu tenho que viver Jesus Cristo. Eu tenho que viver como Ele viveu. Então, por mais que eu aceite Jesus e procure alcançar a minha salvação e não fale do amor de Cristo, eu posso sim ser salvo. Porém, quando chegar aquele grande dia, naquela grande multidão que vai se apresentar diante de Deus, eu vou ser só mais um que vai ser salvo. Mas não vou ser contado com aqueles outros que vão receber os galardões. Eu vou ser salvo. Glória a Deus, maravilha. Só a pessoa alcançar a salvação já é maravilhoso. Mas pense como será muito mais maravilhoso por aquele que está fazendo a obra de Cristo, naquele grande dia ser apresentado diante do grande Deus, o Pai Todo-Poderoso. Esse aqui, meu Deus, meu Pai, fez isso, isso e isso pela tua obra, fez isso, isso e isso pelo teu reino. Esse sofreu, padeceu por amor à tua palavra. Que maravilha, irmãos. Pensa bem nisso. Ele vai continuar falando, o sábio de coração aceita os mandamentos. Então aceita, meu amado, aceita o que o Senhor está falando para você nesse momento. Mas os insensatos de lábios vêm arruinar-se. Aqueles que ficam profanando palavras negativas, palavras de derrota, aqueles que ficam falando palavrões, aqueles que ficam difamando as pessoas, esses vêm a se arruinar-se. Quem anda em integridade, no versículo 9, quem anda em integridade andará seguro. Todo tempo Deus nos protege, todo tempo Deus nos guarda. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Não tem esse que faça algo errado que não venha a ser conhecido, meu irmão. Não tem esse que faça qualquer coisa errada com alguém que Deus não venha revelar o pecado dele para as pessoas. E logo cedo ou mais tarde ele vai ser revelado e envergonhado diante de todos. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Desculpa, irmãos. Veja só. O que acena com os olhos traz desgostos, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Os olhos maldosos, aqueles que olham com olhares de desprezo, de reprovação, de humilhação, de zombaria, né? E também, quando ele diz, o insensato de lábios vem a arruinar-se, mas na boca dos perversos mora a violência. Isso, o insensato de lábios vem a arruinar-se. Depois dele ter falado com o que acena com os olhos traz desgosto, ele logo em seguida fala, ainda no versos 10, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Porque ao mesmo tempo, aquele que olha, só um olhar da pessoa, você já diz, poxa, essa pessoa olhou para mim assim, com um olhar de reprovação, com um olhar de me humilhar. E aí vem as palavras negativas, vem os fuxicos, as fofocas, essas pessoas vão cair no buraco, vão se arruinar cada vez mais. Mas aí ele logo fala do justo, porém a boca do justo é manancial de vida. Deus te chamou, irmão, para que a sua boca seja um manancial de vida. A Bíblia vai nos dizer que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Da boca do crente não pode sair bênçãos e maldição. Da nossa boca tem que sair sempre profecias de bênçãos, de conquistas, de vitória, para que Deus venha restaurar a vida do povo. Mas pastor, a Bíblia também não diz que temos o poder de abençoar e de amaldiçoar? Sim, temos esse poder. Mas Jesus não quer que nós venhamos amaldiçoar as pessoas. Pelo contrário, Ele quer que nós venhamos conquistá-las para o reino de Deus. Veja uma passagem a qual os discípulos de Jesus chegaram em uma cidade e pediram ali para que Jesus pudesse pregar o evangelho. Mas o dono daquela cidade ali, não sei se o juiz, o governador, não lembro aqui, mas ele disse assim, não, de maneira nenhuma vocês vão pregar na minha cidade. Eles voltaram indignados e falaram para Jesus, Senhor, nos ordena que mandemos descer fogo do céu e consuma toda essa cidade. Ele disse, não, eu não vim aqui trazer destruição, mas misericórdia, eu vim trazer salvação. Então entenda que o Senhor Jesus, todo o tempo, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer nos trazer a paz. Ah, pastor, mas também tem uma passagem que Jesus vai dizer que Ele veio trazer dissensões, divisões dentro do lar, onde o pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Entenda, esse já é o ponto de salvação, onde muitos dentro da sua casa é evangélico e outros não é. Onde você prega a verdade e outros não pregam. Então a pessoa diz que tem contradição, mas não tem. Você tem que entender o contexto do assunto, né, daquele capítulo, daquela passagem na Bíblia, para que você possa entender o que Deus está falando a cada momento da nossa vida.
No versos 11, ele diz: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Ele está sempre praguejando, falando mal, desejando fazer o mal, dizendo que vai fazer, que vai acontecer. Mal sabe ele que quem contou os passos da vida dele é o Senhor. Eu não posso ir nem chegar a lugar algum sem a permissão de Deus. Então, no versos 12, que foi o último que eu li, ele diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor de Cristo cobriu todos os meus pecados, todos os seus pecados. O amor de Cristo nos deu uma oportunidade de sermos livres e libertos do mal que cometemos. Mesmo nós sendo maus, Jesus se fez mal por mim, se fez mal por você, para receber toda a nossa culpa sobre ele, para que eu e você hoje fôssemos inocentados pela fé. Por isso a nossa vida hoje pertence a Cristo. Aqui na terra vivemos em Cristo, mas chegará um dia em que receberemos a nossa vida e viveremos com Ele no reino dos céus, mas uma vida de glória, uma vida de alegria, onde a palavra vai dizer que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem sol, nem escuridão, porque todas essas coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. E agora a própria glória de Deus é quem vai ser o nosso dia, todo o tempo. Não vamos mais precisar da luz do sol e nem da noite, porque o próprio Deus será a luz dos homens ali. Amém? Deixo a você essa palavra, que Deus te abençoe e continue te abençoando poderosamente. Espero que você entenda e reflita naquilo que o Senhor falou contigo. Volte hoje para a casa do Senhor. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite-o como seu Senhor e Salvador, pois Ele te chama e Ele tem pressa em fazer na sua vida o melhor. Amém? Fiquem todos na paz e que Deus abençoe em nome de Jesus.